Estamos de volta, gente, para a nossa terceira aula sobre gráficos da função quadrática. E agora não temos mais restrições. Ou seja, na função quadrática y igual a x ao quadrado mais bx mais c, nós teremos todos os valores não sendo mais zero. Então A pode ser qualquer número, evidentemente menos o zero, o B vai ser qualquer número, o C vai ser qualquer número. Nenhum deles vai desaparecer agora. Então vamos, ou até podemos o C desaparecer, mas principalmente aqui agora o B vai ser diferente de zero. E quando o B é diferente de zero, para nós fazermos o gráfico, nós precisamos primeiro calcular o vértice da parábola. Sem esse vértice da parábola, nós não temos como desenhar a função quadrática se B não for zero. Por que a gente consegue fazer nos outros casos? Porque a gente vai ver que quando B é zero, o vértice da parábola vai ser C, se C existir, ou vai ser a origem, se C não existir, que é o caso do gráfico padrão. O que é o vértice da parábola? Bom, o vértice da parábola é ou o ponto mais baixo ou o ponto mais alto da parábola. Então, o vértice da parábola é este ponto aqui, caso a parábola tenha a boca para cima, que isso ocorre quando A é maior do que zero. E, quando A for menor do que zero, o vértice da parábola é esse ponto ali em cima. Vértice, vértice. Ou seja, em outras palavras, quando A é maior do que zero, o vértice é o ponto mínimo da parábola ou da função. E quando A é menor do que zero, ou seja, a boca é voltada para baixo, o vértice na realidade é o ponto máximo da função. Qual é a fórmula do vértice? O vértice é dado pelas seguintes fórmulas. X do vértice é menos B sobre 2A e Y do vértice é menos delta sobre 4A. Ou seja, eu tenho o endereço do par xy, que é o endereço desse ponto máximo ou mínimo, em função desta função ter o A maior do que zero, a boca voltada para cima, o A menor do que zero, a boca voltada para baixo. Vamos fazer um exemplo para ver se a gente entende o que eu estou dizendo. Vamos dizer que eu tenho uma função y igual a 2x ao quadrado menos 8x. Ou seja, eu não tenho mais o B igual a zero. Eu tenho aqui A igual a 2, B igual a menos 8 e tenho o C igual a zero. Se o C é igual a zero, o que é que eu já sei? Eu sei que esta função, quando eu for desenhar, ele vai cruzar o eixo Y onde C for zero. Para poder fazer o gráfico, eu preciso calcular o vértice desta função, assim como as raízes da função, para que eu tenha uma precisão mais absoluta na hora de fazer o gráfico. Então, o primeiro passo para fazer o gráfico agora é calcular a raiz dessa função, se é que ela existe. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos a função 2x ao quadrado menos 8x e vou calcular o delta. Delta é b ao quadrado, que é menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes 2, que é o A, vezes 0, que é o C. Delta é igual a 64, porque menos 8 ao quadrado é 64. Menos 4 vezes 2, 8, 8 vezes 0, 0. Então, o delta é 64. Então, eu possuo, nesta função, duas raízes. Quais são essas duas raízes? Vamos calcular. Qual é a raiz de uma função afim? De uma função quadrática, me perdoe. É menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, x vai ser menos b, que é menos b, que é menos 8, mais ou menos raiz de delta, que é 64, sobre 2a, que é 2 vezes a, que é 2. Então, x é igual a 8, mais ou menos raiz de 64 é 8, tudo isso sobre 2 vezes 2, que é 4. Fazendo essa conta, nós temos que x' é 8 mais 8 sobre 4,
que é 16 sobre 4, que é igual a 4. E nós temos que x duas linhas é 8 menos 8 sobre 4, que é 0 sobre 4, que é igual a 4. Oh, perdão, que é igual a 4, perdoe-me, que é igual a 0. Então eu tenho duas raízes, x' é 4 e x duas linhas é 0. E a gente vai aprender agora que essas duas raízes serão os pontos onde o gráfico vai cruzar o eixo x. Então, as raízes da função quadrática nos mostra os pontos ou o ponto onde há o cruzamento com o eixo x do gráfico, enquanto o c nos dá o eixo y do quadro. Então, o que é que nós temos até agora? Deixa eu mudar aqui de página. Eu tenho uma função y igual a 2x ao quadrado menos 8x, e eu encontrei duas raízes, x' é 4 e x duas linhas é 0. O que é que eu vou calcular agora? Eu preciso calcular, para poder fazer o gráfico, o x do vértice e o y do vértice. O x do vértice é menos b sobre 2a. Que é menos b? É menos 8 sobre 2a, que é 2 vezes 2. Eu tenho 8 sobre 4, que eu tenho igual a 2. E tenho o y no vértice que eu tenho que calcular, que é menos delta sobre 4a. O delta nós calculamos foi 64. Então é menos delta, e o delta é 64. Tudo isso sobre 4 vezes 2. Isso vai dar menos 64 sobre 4 vezes 2, 8, que é igual a menos 8. Pronto. Então vamos aqui fazer os eixos. Opa, minha mão tá ruim hoje. Então nós temos aqui o eixo y e nós temos o eixo x. O que é que nós temos então? Vamos lá. Nós temos o x do vértice, que é 2. Então aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2. E y no vértice menos 8. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Então eu tenho que o x do vértice, y do vértice é menos 8. Então eu sei que quando eu for fazer o desenho desta função, como a é igual a 2 e a é maior do que 0, eu sei que eu terei que fazer uma parábola com a boca voltada para cima. Então eu sei que esse desenho que eu farei, ele vai ser com a boca para cima, e eu sei que este ponto aqui é este. Então eu posso, inclusive, já fazer essa pequena parte da parábola fazendo isto. O que que eu tenho que descobrir agora? Eu tenho que descobrir onde este gráfico vai cruzar x e onde este gráfico vai cruzar x de novo, porque ele vai cruzar duas vezes. E vai cruzar duas vezes, por que eu sei que ele vai cruzar duas vezes? Porque ele tem duas raízes. E quais são as duas raízes? 0 e 4. Então ele está cruzando aqui aonde? No 3, no 4. Este é o ponto 4, porque este é uma das raízes da função. Além disto, este gráfico vai passar no 0, que é o outro ponto, que é a outra raiz da função. Então neste ponto aqui, 0, é a outra raiz da função. Perceba que eu ainda tenho como comprovação de que está tudo certinho, que o eixo y foi cortado aonde? No 0. Significa que c tem que ser 0. E se nós olharmos a função, não temos c. Ou seja, o c é igual a 0. Então nós temos aqui o gráfico da função y igual a 2x ao quadrado menos 8x. Vamos proceder fazendo mais um.
Aliás, antes de fazer o próximo, vamos aqui falar um pouco da imagem da função, que eu não falei ainda da imagem da função. Vocês devem lembrar, na primeira aula, quando eu apresentei a função quadrática, eu disse que o domínio da função era o conjunto de números reais. Ou seja, x pode ter qualquer valor, positivo ou negativo, inteiro ou decimal. Mas e a imagem? E o y? Quais são os valores que y pode ter? Bom, para a imagem, cada função específica terá uma imagem específica. E fica fácil você pensar na imagem depois de fazer o gráfico. Porque se nós olharmos o gráfico aqui, quais são os valores possíveis de y? Bom, se você olhar os valores de x pode ser, se a gente imagina que esta função é infinita para esse lado e é infinita para esse lado, os valores de x serão todos positivos e todos negativos. Porque esse aqui vai para o infinito, se ele está indo para o infinito, ele está vindo nesta direção. Ele está vindo nessa direção. Então, todos os valores de x são o domínio desta função. Por isso que o domínio é o conjunto de números reais. Mas e a imagem? Olha, perceba que esta função nunca vai ser y menos 9. Nunca vai ser menos 10. Nunca vai ser menos 11. Porque a função, esta linha rosa, ela nunca vem para esse lado de cá. Quais são os valores possíveis de y? Ora, nós sabemos que o vértice, neste caso, é o ponto mínimo. Logo, menos 8 é o menor valor possível de y. Então, quais são os valores possíveis de y? São todos os valores de menos 8 para cima. Então, a imagem desta função vai ser de menos 8 até mais infinito. Ou seja, os valores de y podem ser de menos 8 até um número gigantesco. É isso. Vamos para um segundo exemplo na nossa próxima aula.